A questão 12 ainda é baseada naquele mesmo quadrado e os quadradinhos. Foi dito isso aqui, ó. Esse texto aqui é para as questões 11 e 12. Então, tudo que está sendo dito aqui, que a gente usou para a questão 11, é para usar na questão 12 também. Inclusive, essa parte aqui é continuação do texto. Então, texto comum às questões 11 e 12. Tudo isso que está aqui vale para a questão 12. Agora, essa história aqui de que não tem lápis no quadradinho Q7, isso aqui não. Isso aqui é só para a questão 11. Isso aqui está dentro da questão 11. Isso aqui não vale para a questão 12, só vale para 11. Mas isso aqui, como faz parte do texto, que é para as duas questões, vale para 11 e vale para 12. Então, na questão 12, nós vamos usar que nesses quadradinhos aqui, Q1, Q12, Q3, nós temos 3 lápis, 2 canetas e 2 borrachas. E também usar o fato de que os quadrados Q1, Q12, Q3, esses quadrados grandes, todos eles têm 4 lápis e todos eles têm a mesma quantidade de borracha. Só o que não vale é isso aqui. Então, questão 12 vale tudo isso aqui e isso não. Agora, a questão 12 tem uma informação que é específica dela. É isso aqui, ó. Se o total de lápis no quadrado Q for igual a 10, então, no quadrado Q é o quadrado grande. Tem 10 lápis aqui nesse meio. Então, para fazer a questão 12, a gente tem que começar do zero a preencher os números aqui nesses quadradinhos, só que usando essa informação. Então, começando tudo do início, 4 lápis em cada quadrado desse. Aqui a gente já tem 3. Tem que existir um quarto lápis aqui ou aqui. Aí a gente tentou verificar se esse quarto lápis do quadrado Q1 poderia ficar aqui. São duas situações. Esse quarto lápis pode estar ou aqui ou aqui. Vamos tentar fazer aqui. Um lápis. Se esse quarto lápis ficar aqui, e como você tem que ter 4 lápis ao todo, aqui não pode ter lápis. Senão ficaria mais de 4 lápis em Q1. E como você tem que ter 4 lápis em Q2, aqui nesse quadradinho você tem que ter 4 lápis. Então, 4 lápis aqui. Que mais? Nós temos 4 lápis aqui em Q3. Então, além desse lápis que já está aqui, existem mais 3 que podem estar aqui ou aqui. Aqui não pode, né? Esse aqui não tem como ter 4 lápis, por quê? Já vimos, senão a gente ia ficar aqui com mais de 4. Tá, então nesse caso, esses dois juntos aqui teriam um total de 3 lápis, ó. 4 lápis em Q3. Então, eu tenho que ter 3 aqui e nenhum lápis aqui, ou então o contrário, ou então um aqui e 2 aqui. Eu terei que ter obrigatoriamente 3 lápis aqui entre esses dois quadradinhos. Agora, olha a quantidade de lápis que a gente tem até agora. Aqui 3, 3 e 4, 7, 7 mais 1, 8, 8 mais 3, 11. Teriam 11 lápis aqui. Ele falou que tem que ter 10 lápis no quadrado todo. Então não tem como você ter essas condições todas sendo respeitadas desse jeito aqui. 10 lápis no quadrado todo. Por que que a gente chegou aqui nesse impasse? Por que que a gente chegou a 11? É porque a gente partiu aqui de uma coisa que não poderia ter feito. É colocar esse quarto lápis do Q1 aqui. Esse quarto lápis não pode estar aqui. Ele tem que estar aqui. Um lápis aqui. Então, vamos refazer isso aqui com um lápis no quadrado do meio. Então, já que deu problema colocando esse quarto lápis aqui, vamos colocar o quarto lápis aqui, então. Então, um lápis aqui no quadrado do meio. E agora vamos preenchendo. Olha aqui, tem que ter 4 lápis aqui. 4 lápis em Q1, em Q2 e em Q3. Aqui em Q2 já tem um lápis. Como tem que ter 4, então você tem que ter os outros 3 aqui. Esse quadrado tem que estar preenchido com 3 lápis.
3 lápis aqui. Então, esse aqui tá certo, agora ficou com um total de 4 lápis. Esse aqui também tá certo, ficou com um total de 4 lápis. Aqui não pode ter lápis. Nenhum lápis pode ficar aqui nessa casa, por quê? Senão esse quadrado Q1 ia ficar com mais de 4 lápis. Então, esses 3 lápis que estão faltando em Q3, eles têm que estar ou todos aqui, ou distribuídos entre esses dois. Agora, vamos usar essa informação que foi dada. Isso aqui, ó, foi dado que o quadrado Q tem 10 lápis. Então, o quadrado Q tem um total de 10 lápis. Quantos lápis tem até agora? Aqui tem 3, mais 3, 6, mais 1, 7. Aqui já tem 7 lápis. Tem que ter mais 3 lápis aqui nesses dois. Então, totaliza 10 lápis com esses 3 aqui. Logo, esse aqui não pode ter lápis, senão ia passar de 10. Então, esse aqui é 100 lápis. Agora, não foi dado também que esses aqui têm o mesmo número de borrachas? Aqui, aqui e aqui. Tem o mesmo número de borrachas. Então, como nesse aqui a gente já está vendo 2 borrachas, a gente tem que ter 2 borrachas nesse aqui também. E cadê? Eu só posso botar borracha aqui. Aqui já está preenchido. Então, 2 borrachas aqui. E esse quadrado Q3, ele também tem que ter 2 borrachas. Então, olha só, essas 2 casas aqui, elas não podem ter borracha, porque você já tem 2 borrachas aqui. Então, é sem borracha. Aqui também, sem borracha. E aqui ficou pequenininho para enxergar. Eu vou fazer essa figura maior aqui. Tá, então o nosso quadrado ficou desse jeito aqui. Agora observe que não tem nenhuma informação sobre caneta, né? A gente só sabe essas informações aqui que foram dadas. Aqui, será que eu poderia ter borracha? Sim, olha só. A respeito desse quadrado Q4, não foi dada nenhuma restrição. Você pode ter quaisquer quantidade de lápis, de borracha ou de caneta nesse quadrado Q4. Caneta não foi dada nenhuma restrição. Você pode ter qualquer quantidade de caneta nesse quadrado e nesse quadrado. Ele não falou nada. Então, olha só, esse quadrado aqui, ele pode ter lápis ou caneta. Uma coisa ou outra. Esse aqui também, lápis ou caneta. Esse aqui não pode ter lápis. Ele pode ter caneta ou borracha. Será que isso é suficiente para a gente analisar as informações aqui? Então vamos ver se a gente consegue chegar a alguma conclusão aqui só com essas informações. Primeiro, Q3 deverá ter pelo menos uma caneta. Q3 tem que ter uma caneta, pelo menos, por que ele tem que ter pelo menos uma caneta? Eu não poderia ter um lápis aqui e 2 lápis aqui? Sim, ele só não pode ter borracha, mas pode ficar sem lugar para caneta aqui, um lápis e 2 lápis. É claro, se você tiver 3 lápis aqui, aqui vai ter que botar caneta, obrigatoriamente. Mas você pode ter um lápis aqui e 2 lápis aqui, para totalizar 4 lápis. Então, eu não posso afirmar que Q3 deverá ter pelo menos uma caneta. Isso aqui é uma conclusão que está errada. Eu não posso concluir isso. Letra B, Q deverá ter mais de 2 canetas. Olha só, Q já tem aqui 2 canetas. Aqui não tem caneta nem aqui nem aqui. Pode ser que tenha caneta aqui, não tem problema. Aqui também pode ser que tenha caneta. Desde que você mantenha os 3 lápis, você pode ter caneta aqui. Aqui também você pode ter caneta, só não pode ter lápis. Pode ter borracha ou caneta. Então você não pode falar que o quadrado Q deverá ter mais de 2 canetas. Pode ser que sejam só essas. Então essa conclusão aqui também é errada. Você não pode tirar essa conclusão. Letra C, Q8 deverá ter mais de 2 lápis. Olha só, Q8 é esse aqui. Aqui você tem que ter mais de 2 lápis. Olha, a gente sabe que entre esses dois aqui tem que ter 3 lápis. Por quê? Porque são 4 lápis aqui em Q3. Então, se você já tem um lápis, faltam 3 lápis aqui. Agora, você não pode falar que aqui tem que ter mais de 2 lápis,
Mais de 2 lápis seria 3 lápis. Olha, se você tiver 3 lápis aqui, vai dar tudo certo. Mas se você tiver 3 lápis aqui, também dá certo. Então você não pode dizer que obrigatoriamente você tem que ter mais de 2 lápis aqui em Q8. Essa conclusão aqui é uma conclusão que você não pode tirar. Ela está errada. Quer dizer, ela pode estar certa ou pode estar errada. Mas ele quer que você diga se é certo. É garantido que tem mais de 2 lápis aqui? Não, não é garantido. Então, essa daqui é considerada errada. Letra D, não haverá lápis em Q9. Olha aqui, Q9 realmente não tem lápis. A gente já chegou a essa conclusão. Por que que não tem lápis em Q9? É porque o total é de 10 lápis. E olha quantos lápis já tem aqui, ó. 3... 4, 7, aqui esses 3 juntos, são mais 3 lápis, então você já tem 10 lápis aqui nesses quadrados. Aqui não pode ter lápis. Então, realmente, o Q9 não tem lápis. Isso aqui é certo. Para você atender às condições do problema, não pode ter lápis aqui. Então, essa letra D está correta. A última aqui, Q4 só poderá ter lápis. Olha só, é errado você dizer que Q4 só poderá ter lápis. Aqui tem lápis também. Mas aqui você está dizendo que é sem lápis, então aqui tem borracha ou então caneta. Você não pode dizer que isso aqui é lápis. Ele está dizendo é que é sem lápis, é uma conclusão que você tirou. E de onde veio essa conclusão? Disso aqui. O total é de exatamente 10 lápis. Então, para isso ser respeitado, você não pode ter lápis aqui. Então, Q4 só poderá ter lápis? Não, você pode ter alguma coisa diferente de lápis aqui. Então, essa aqui fica errada. Portanto, a resposta correta é a letra D de delta.